Bom dia, amigo, bom dia, amiga. Estou aqui novamente para falar do dia 20/8/2023, um domingo. Coloquei aqui o mapa a 0 hora e 35 minutos para a gente ter agora Gêmeos aqui no ascendente. O Sol acabou de fazer uma conjunção com Lilith. Estamos aborrecidos, principalmente com os irmãos, com as irmãs, principalmente quem tem o ascendente em Gêmeos, as pessoas de Gêmeos. Aqui fala que a sua maior tristeza é o relacionamento com seus irmãos. Hoje é um domingo, a gente vai olhar para trás, vai analisar as 2 semanas que se passaram, foram dificílimas, foi assim um astral de arrepiar. E apesar de tudo, esse domingo, nós temos um mapa muito bonito. Um mapa aqui em formato de pipa. Eu acredito que nessa semana que se segue, muitas coisas boas vão acontecer por conta desse formato. Mas, devido ao que me aconteceu, essas 2 últimas semanas que foram simplesmente surrealistas, que não foram grande coisa, eu vou enfatizar mais esse aspecto aqui que formou essa coluna aqui, de Marte fazendo oposição a Netuno, de Mercúrio fazendo oposição a Netuno. Essas oposições de Netuno, elas falam muito sobre fraudes, golpes, mentiras, informações erradas. E eu perdi a conta de quanta informação errada, de quanta confusão, de quanta coisa, informações falsas de toda a ordem. Algumas nem foram assim propositais, mas algumas outras informações foram falsas e mentirosas de propósito. Essa oposição de Mercúrio fazendo oposição a Netuno, Marte fazendo oposição a Netuno, traz pessoas muito infantis, muito irresponsáveis. E se a gente ficar na dependência dessas pessoas, então eu deixo aqui um conselho para vocês. Se vocês estiverem sentindo a mesma coisa que eu, que vocês ficaram na mão de pessoas totalmente irresponsáveis e infantis, consulte um especialista, alguém da sua confiança. Se você estiver correndo riscos de pagar algum tipo de multa, se você estiver lidando com documentação, não fique dependendo de pessoas que já falharam com vocês no passado e que de repente a vida coloca essa pessoa novamente no seu caminho e com certeza ela vai falhar de novo e vai deixar você numa situação muito ruim. Consulte especialistas, sejam qual for os assuntos, o assunto que você estiver pesquisando. O mapa é bom, Marte fazendo o trígono com Plutão é solução de problema muito difícil. Marte está em Virgem e faz um trígono com Plutão em Capricórnio, provavelmente uma grande soma de dinheiro. A Lua está em Libra, fazendo bom aspecto com Plutão, que Plutão faz bom aspecto com Netuno, com Urano, faz trígono aqui. Enfim, tem muitos bons aspectos, mas essas 2 oposições, elas realmente colocam a gente na dependência de outras pessoas que passam informações erradas.
O Sol, ele acabou de fazer uma conjunção com Lilith. As pessoas do signo de Leão, elas estão também atravessando um momento difícil, estão deprimidas. Agora o Sol começa a se afastar da Lilith e isso é uma coisa boa. A Vênus ainda continua retrogradando, tem algum assunto aí que a gente só vai resolver lá para frente em setembro, e ela continua fazendo quadratura com Júpiter e Urano. Essa quadratura com o Sol, logo ele se desmancha também, porque o Sol vai continuar aqui o caminho, e essa quadratura de Sol com Júpiter, Sol com Urano vai se desmanchar. Então, meu conselho para vocês é esse: consultem um especialista. Se é assunto médico, que seja um médico especialista. Se é um assunto que envolve advogado, enfim, consulte um especialista. Eu postei shorts, aqueles vídeos curtinhos, com pouquinha informação, falando de 8 graus de Virgem, porque Mercúrio ele vai retrogradar aqui no signo de Virgem e vai parar aqui no 8 graus de Virgem e vai ficar 7 dias. Isso não é uma coisa normal de Mercúrio, por isso que eu falei para vocês, eu estou muito preocupada com o assunto de comunicação. Os assuntos de Mercúrio são comunicação, documentos, informações de modo geral. E o 8 graus de Virgem fala de aprendizado. É o arquétipo que corresponde a 8 graus. Como o Sol, no dia 1º de setembro, também faz conjunção com esse arquétipo, a Lua também vai fazer conjunção com Mercúrio nesses 8 graus, então esse 8 graus de Virgem ele está muito ativado. É importante que vocês olhem no mapa de vocês aonde que cai, porque é ali que vocês precisam aprender. Para as pessoas de Gêmeos, isso aqui cai justamente na área de família. É importante que vocês aprendam a lidar com as pessoas da família. Para as outras pessoas, aí depende do mapa de cada um, aonde que você tem 8 graus do signo de Virgem. Então, Mercúrio, como eu falei, ele sempre fala de documentos, de informação, o próprio pensamento. Existe aqui um aprendizado que a gente tem que ter aquela humildade de uma criança que está indo para uma primeira aula de danças. É o arquétipo de 8 graus de Virgem. Eu vou explicando agora à medida que eu for colocando os vídeos, só para vocês entenderem os 2 vídeos que eu coloquei. Vou colocar mais um ainda hoje, falando sobre isso, sobre os 8 graus do signo de Virgem, porque está muito ativado. Tem uma insistência aqui do astral, rolando 8 graus. Mercúrio nunca fica 7 dias num lugar só. Ele é muito rápido e ele vai ficar por aqui 7 dias. Então, nós temos que entender bem como que isso funciona na nossa vida. Tenham um bom dia, um ótimo domingo e até segunda-feira a gente volta a se falar.